Porque hoje nós vamos falar do desânimo do servo de Deus. Então, se vocês estão animadas, muito bem. Para aquelas que só puderam chegar hoje, sejam bem-vindas, né? Sejam bem-vindas. E nós estamos nesses dias falando sobre um profeta que muitas lições, ele viveu há tantos anos, mas ele nos ensina lições preciosas. E nós estamos chamando ele de servo de Deus, para ficar mais fácil da gente trazer os ensinamentos da história dele para nós hoje que somos servos de Deus. E esse profeta é o profeta Elias. O nome dele significa Jeová é Deus. Ele estava vivendo num tempo de idolatria, que a nação de Israel estava adorando um ídolo chamado Baal. E aquilo irritava o Senhor Deus e entristecia muito aqueles ali que eram fiéis a Deus. E um desses era o profeta Elias. E nós estudamos o primeiro estudo sobre o chamado do servo de Deus. Depois nós falamos sobre a direção para o servo de Deus, quando ele não saberia o que fazer e Deus o guiou para outro lugar. Ontem à tarde nós falamos sobre a coragem do servo de Deus, como Elias foi corajoso. Ele enfrentou o rei Acabe, ele enfrentou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, ele enfrentou todas as coisas que ele necessitava naquele dia para ser um vencedor. Afinal, ele matou os profetas de Baal, ele correu na frente do carro de Acabe, ganhou a corrida, hein? Chegou primeiro lá em Jezreel. E ele foi muito corajoso. A mão do Senhor estava sobre ele, nós lemos no último versículo de 1 Reis 18. Mas no próximo versículo, o cenário mudou completamente. Aquele homem tão corajoso, agora ele ficou desanimado. Quem já ficou desanimado aqui? Fala a verdade. Se alguém não levantou a mão, Neila, quase você não levanta a mão, né? Quem já ficou desanimado? Todas nós, um dia. Bom, seja nas coisas de Deus ou nas coisas materiais. Sabe, às vezes quando a gente trabalha nas nossas coisas e não dá certo, a gente fica desanimado, não é assim? Prejuízo, mas são coisas que acontecem, ou não, Elisiane? Acontece. E a gente precisa se reerguer e continuar. Pois é, o desânimo, o dicionário diz que é o mesmo que perder o ânimo, perder a vontade de parar de lutar, talvez induzido por um medo, talvez induzido por um impacto forte que a gente sofreu. Com Elias foi assim? Foi. Então vamos ler o que aconteceu com ele, porque ele foi tão corajoso no estudo de ontem. Ele fez tantas coisas difíceis e agora vem o desânimo. Mas por quê? Tem um motivo. Então nós vamos ler primeiro o livro dos Reis, capítulo 19. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 8. E ontem à tarde eu esqueci de ler Tiago 5 e 18, que diz que Elias orou de novo e o que aconteceu? A chuva veio. Antes ele orou para que não chovesse. E depois ele orou de novo, Tiago diz, e a chuva veio. E uma coisa interessante também é que o temor do Senhor desvia os homens do mal. Nós falamos ontem sobre o temor do Senhor. Esse versículo está em Provérbios 6 e 16. Nós vamos ao profeta Elias e as suas dificuldades agora. Versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Lembram o que ele fez, não é? E como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles, a cada um dos profetas. O que Elias tinha feito com eles? Está vendo? Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá,
e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O desânimo do servo de Deus. Vamos falar João 12, 26, vamos lá? Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. João 12 e 26. Alguém estava esperando Acabe no palácio lá em Israel. Quem era? Jezabel, a sua esposa. Ela estava esperando o seu maridinho chegar. E quando ele chegou, diz no verso 1 que ele contou tudo para ela. Ela recebeu a notícia do seu marido. Será que ela vai reagir? Claro que sim. Lembra o que ela já tinha feito com os profetas do Senhor? Que nós lemos ontem no capítulo 18? Ela tinha matado muitos profetas do Senhor. E com certeza ela desejaria muito ter matado Elias. Mas Deus o preservou com vida. Agora ela pensa, chegou a hora. E diz no verso 2 que ela manda um mensageiro. Elias também tinha corrido da chuva, indo lá para aquela mesma cidade. Talvez ele ainda estivesse lá. E Jezabel manda um mensageiro dizer a Elias: olha, no máximo 24 horas e eu mato você. Diz ali que ela falou: se amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. No máximo em 24 horas Elias ia morrer. Jezabel mandou falar com ele. Uma ameaça de morte. Será que é fácil enfrentar uma ameaça de morte? Não. E olha, com tantas vitórias, com tanta coragem no dia anterior, agora Elias perde a coragem. Mas, e se fosse você? Se fosse eu? Será que a gente faria o quê? Boa pergunta. Lá em Tiago 5,17, a parte A diz que Elias era um super-homem. Isso? Não. Ele era semelhante a nós, sujeito às mesmas coisas. Gente, ele ficou com medo e nós não podemos criticar ele totalmente. Se eu estivesse naquele lugar, ei, Juraci, o que você faria? O que eu faria? Será que a gente não ia fugir também? Não é? Pois é. Então Elias, temendo para salvar a sua vida, diz o verso 3, ele foge. Mas a Bíblia tem um conselho para o dia que a gente estiver com muito medo. O Salmo 56:3 diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. É um conselho que alguém fez isso e nós devemos fazer também. E Elias foge para salvar a sua vida. Diz no verso 3 que ele se levantou e para salvar a sua vida, ele fugiu. A vida é preciosa para nós. Até o Senhor Jesus, quando era ameaçado de morte, algumas vezes ele fugiu. Quando ele era neném, seus pais fugiram com ele para que ele não fosse morto pelo rei. Então acontece isso. As pessoas normalmente fogem da morte, querem viver. Pois é. E Elias então ele foge. E olha, quem poderia guardar Elias da morte? O Senhor Deus. Mas ele, para escapar com vida, ele foge. E diz no verso 4
No fim do verso 3, ele chegou até Berseba, no território de Judá. Mais uma vez nós vamos lembrar do mapa. Então Elias, ele agora vem de Jezreel, que era no norte, e ele vem descendo no sentido sul. E ele chega até no território de Judá, depois nós vamos procurar no mapa. E ele chega a essa cidade chamada Berseba. Era bem longe já. Ele já tinha andado bastante mesmo. E os estudiosos dizem que talvez uns 150 quilômetros. Ele vem do norte para o sul e ele chega nessa cidade, essa cidade chamada Berseba, e ali ele faz uma coisa surpreendente no fim do verso 3. O seu moço que estava com ele o deixou ali, naquela cidade de Berseba. Ele agora quer continuar sozinho. É um sintoma de quem está muito triste? É, Rosane? É, não é? Talvez uma depressão, uma angústia. Ele quer continuar a sua viagem, a sua fuga, afinal, sozinho. E diz ali que ele deixou ali em Judá o seu moço e ele continuou rumo ao sul. Diz no verso 4 que ele foi ao deserto. E era tão longe esse lugar onde ele foi para ficar isolado que ele andou um dia inteiro. E ele se vai ao deserto. E aí então ele chega lá em um lugar que ele acha uma árvorezinha, um zimbro. Na corrigida fala esse mesmo nome? Sim? Então tá. Dizem que era uma árvore comum dos lugares secos, dos desertos. Ela não é aquela árvore. No máximo ela tem 4 metros de altura, é uma árvorezinha. E ali talvez fosse uma coisa rara no deserto, mas ele encontra aquela árvorezinha, aquele zimbro. E a Bíblia diz aqui que o que ele fez? Assentou. Primeiro ele chega e assenta, mas ele estava cansado, não tem nada demais. Você também faria isso? Eu acho que sim. Ele chega e se assenta ali, debaixo daquele zimbro, sentindo a solidão. Agora ele está sozinho. O seu moço ficou lá na cidade de Berseba. E ele chega ali e ele se assenta debaixo daquele zimbro. Ele já está na fronteira sul de Judá. Ele já está longe lá de Samaria, de Jezreel. E ali está Elias. E ele se assenta debaixo daquele zimbro. E ele pede uma coisa, ele faz uma oração a Deus. Qual foi o pedido dele? O que ele pediu? A morte. Ué, mas quem queria matar ele? Jezabel. Era só ele ficar lá então, ué? Tá vendo? Quando nós estamos em aflição, em angústia, nós entramos em contradição. É assim ou não é? É. Quer morrer? Por que não ficou lá? Ela já estava com o horário marcado, né? Gente, mas ali agora sozinho, andando mais o dia inteiro sozinho, porque o moço dele tinha ficado em Berseba. Ele acha aquela árvore, ele se assenta ali e ele faz uma oração. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele estava se sentindo inferior. Olha só os sinais aí da tristeza e do desânimo. O desânimo do servo de Deus. Bom, cansado, desanimado, ele senta e faz essa oração. Eu quero morrer. E eu chamei essa situação aqui de DDB, só para a gente não lembrar. Desanimado, derrotado e deprimido. Alguém já esteve nesse deserto? É fácil? Não. Desanimado, derrotado e deprimido. A obra de Deus às vezes nos leva a tantas dificuldades que a gente vai para esse deserto. É assim, Maria? Sim. Sabe, pergunta a alguém, pergunta a Lucia aí, de repente a nossa casa vira delegacia. É ou não é? Muitas dificuldades, sabe? E diante de tantas dificuldades a gente fala, às vezes a gente fala, mas a gente não vai aguentar. Estou cansada, estou desanimada. Quem sabe a gente deixa isso para lá.
acusações falsas, é bom? É muito difícil. Então precisa a gente sair desse deserto do DDD, desanimado, derrotado e deprimido. E sabe, a tristeza, ela é realçada quando a gente está cansado, quando a gente está desanimado, e ninguém está livre disso. Alguém está livre disso? Não, ninguém está livre disso. Só que nós não podemos ficar assim por muito tempo. Nós precisamos reagir, porque senão a situação vai só piorar, tá? Eu quero morrer. Morrer, Elias? Ah, Deus não tinha dado o roteiro, lembra que nós falamos? Deus não deu o roteiro para ele até lá no final. Elias ia morrer? Não. Tá vendo? Então, um dia de cada vez. E sabe, nessas horas nós caímos em contradição, porque o plano de Deus para a nossa vida, ele é revelado um passo de cada vez. Mas vocês lembram que Elias chega e se assenta debaixo do zinho? Tá, mas olha o versículo 5. O que ele fez? Deitou. Agora ele deitou. E mais o quê? Dormiu. Ah, mas ele estava cansado. Além de triste, desanimado, ele estava muito cansado. E eu fiquei lembrando de uma frase que o pai falava. Ele foi só entregando os pontos. O pai falava isso, não é, Anete? Ele foi só entregando os pontos e agora ele dorme. Mas qual não foi a surpresa dele? Porque ele foi acordado. Ele não acordou a hora que acordou mesmo. Teve um despertador ali. Quem? Deus estava vendo Elias naquela situação. E um anjo vem acordar Elias. Diz no verso 5. E toca ele, né? Chama ele e fala: Elias, levanta-te e come. E quando a gente é acordado assim, às vezes assustado, ele podia pensar: comer o quê? Aqui onde eu estou, nesse deserto tão longe. Mas quando Elias, eu imagino que ele sentou, ele olhou e viu na sua cabeceira o quê? Um fogo aceso. E tinha um pão quentinho para ele. E mais o quê? Água. Mais um milagre? Sim. Quantos milagres? E Elias não teve dúvidas. O que ele deveria fazer? Ele comeu e bebeu. Ele comeu e bebeu. Mas logo depois, o que ele fez? Deitou de novo. E dormiu. Ah, mas era ali mesmo que ele queria ficar. De repente o anjo o acorda pela segunda vez, diz o verso 7. Toca no lado dele e fala a mesma coisa. Levanta-te e come, mas tem mais uma informação. Sabe por quê? Porque você tem um caminho longo para percorrer. Você tem agora um caminho longo para percorrer. E olha, quantas vezes nós estamos desanimadas e Deus está falando, o caminho não acabou. O caminho tem que ser continuado. E diz no verso 8 que Elias então se levanta. Ele come e bebe e com a força daquela comida, ele caminhou quanto? Foi mais um milagre? Parece. Se você fizer uma refeição, por mais reforçada que ela seja, ela te dá forças para esse tempo todo? 40 dias e 40 noites. Foi mais um milagre? Sim. E até onde ele foi? Horebe. Esse monte tem dois nomes. É o mesmo Sinai. A gente lembra logo, né? O que aconteceu no Sinai? Isso. Moisés com aquelas tábuas de pedra, não é? Deus deu a lei a Moisés ali. E aquele lugar não era tão longe do Egito assim, não. Então, se o povo de Israel estava indo para lá, mas Elias está descendo para o sul, ele já está longe também. E ele está, esse monte Horebe, esse monte Sinai, é longe, é no sul mesmo. Mais uma vez nós vamos olhar no mapa, hoje à tarde. Elias andou muito. E ele estava agora lá nesse monte, no Monte Horebe, no Monte Sinai. Mas ele já está animado? O que vocês acham? Não, Elisiane? Vamos ler então?
versículos 9 a 18. Eu sei que é um pouco grande, mas é bom nós lermos. Vamos lá? Ali onde? No Monte Horebe. Ali ele entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada, ou um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Segunda vez, hein? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em lá chegando, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que eu não beijou. Elias tinha ficado sozinho? Não. Está vendo? Então olha só, na hora do desânimo, o nosso campo de visão parece que reduz. E a gente enxerga só perto. Isso aconteceu com Elias. Ele chega naquele monte, no Monte Sinai, e ele entra onde? Uma caverna. Eu lembrei que muitos anos atrás a Emília deu estudo sobre as cavernas na Bíblia. Vocês lembram disso? E ela chamou essa aqui da caverna do desânimo. Isso me veio à mente. Mas Deus estava vendo ele lá. Lá em Jeremias, vamos ver quem encontra primeiro? Jeremias 23 e 24. Diz que Deus nos vê em todos os lugares. Vamos ler? Em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então Deus estava vendo Elias ali naquela caverna, e era de noite, diz aqui. Ele entrou numa caverna e passou a noite ali. Que noite difícil. Ele tinha luz elétrica lá? Não. Ele estava acompanhado de alguém? Não. Sozinho, no escuro, sentindo medo, muito medo, porque a gente fala assim: mas correndo uma mulher. Mas quem era aquela mulher? Ela era uma rainha. E ela era, vamos dizer assim, mandona sobre o seu marido. Se ela quisesse pedir para ele: põe o exército todo atrás dele, acabe e ponha. Então era uma mulher, sim, que ele estava fugindo, mas ela tinha poder nas suas mãos. Humanamente falando, era complicado. Deus estava o protegendo, mas tinha todas essas dificuldades. E ele entra naquela caverna. E qual não foi a sua surpresa quando no meio daquela escuridão, daquele silêncio, Deus fala com ele. E já é a 4ª vez que Deus fala com Elias. E faz uma pergunta para ele: que fazes aqui, Elias? Agora eu quero a participação de vocês. Faz de conta que você é Elias. O que você ia responder para Deus? O que você está fazendo aqui nessa caverna? Quem vai começar aí? Vamos, Wesley. O que você ia responder? Respondendo.
Quem mais? Estou escondido. Mais o quê? Estou com medo. Oi? Tô com medo. Eu estou com medo. Estou com medo, verdade. Estou fugindo para não? Mas ele pediu a morte ali na oração. Ah, então, tá vendo? Olha, ele respondeu, Senhor Deus, vamos ver o que ele respondeu? O Senhor perguntou, Elias, o que você está fazendo aqui? Bom, Deus tinha guiado ele para ir para lá, como ele guiou para ir lá para Sarepta? Deus tinha falado com ele para ir para lá? Não. Então Elias estava ali por conta própria. Por isso Deus fala, o que você está fazendo aqui? E Elias responde, vamos ver a resposta dele? Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Verdade? Sim. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Verdade? Sim. Derribaram os teus altares. Verdade? Lembra ontem na nossa história o que Elias teve que fazer com o altar? Ele estava destruído, não é? Então era verdade que os filhos de Israel tinham destruído os altares do Senhor? Sim. Mataram os teus profetas à espada. Era verdade? Sim. E Elias conclui, e eu fiquei só e procuro tirar-me a vida. Era verdade? Em partes, né? Porque depois Deus falou com ele, eu tenho mais 7.000. Será que Elias tinha esquecido de Obadias, que ele encontrou no dia antes? Elias esqueceu que Obadias também não estava adorando Baal. Obadias temia muito o Senhor. Elias esqueceu daquilo. E a gente faz assim também? Sim. Então Elias agora, na sua resposta, ele mostra que ele realmente tinha esquecido de algumas coisas. Eu fiquei só. Mas a cura para o desânimo começou aí, sabe por quê? Descansar, comer, desabafar com o Senhor, hein? Hebreus 4,16 fala que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça e a gente pode desabafar também. Desabafar com o Senhor e ouvir a voz do Senhor. Olha as coisas necessárias para se reanimar. Sabe? Lá em Hebreus 12:12 o escritor falou assim, tornai a... Vamos ler? Eu estou sem decorar esse versículo. Vamos lá? Hebreus 12:12 diz assim, por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Alguém que estava deitado, né? Desanimado completamente. Torne a levantar. E alguém vai achar para mim 2 Coríntios 4, verso 8, do lado de cá. E outra, o verso 16, do lado de cá. Vamos lá? 2 Coríntios 4 e 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Está vendo? E o verso 16, do lado de cá. Por isso não esclarecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia. E no contexto, Paulo estava falando no verso 11 que eles eram entregues à morte por causa do nome do Senhor Jesus. Viu? E ele falou, olha, mas nós não desanimamos. Esse é um grande exemplo para nós. Deus estava vendo Elias naquela caverna. E Elias então responde àquela pergunta, que fazes aqui, Elias? E a resposta dele foi verdade. Só não a última parte que ele estava se sentindo tão sozinho. Mas no verso 11, diz assim, Deus falou com ele, sai e põe-te perante o Senhor. E agora o Senhor vai mostrar para Elias algumas coisas grandiosas e que faziam muito barulho e com certeza assustaram Elias. Afinal, lá estava escuro. Lembra que era noite, era uma caverna, lá no Monte Horebe. Imagine a cena. E Deus fala com ele, Elias, sai. Sempre a caverna é uma entrada, né? Uma gruta lá naquele monte. Elias, sai, foi o que ele falou. Põe-te neste monte perante o Senhor. E estava passando um vento.
Mas não era um ventinho como a gente está ouvindo ali fora. Era um vento tão forte que fendia os montes, que quebrava as pedras, talvez pedras caindo lá embaixo. Mas o Senhor estava nesse vento? Não. Depois desse vento vem um terremoto. O que é um terremoto? A terra tremendo. Aquele monte com certeza tremeu. Mas o Senhor estava no terremoto? Não. Depois vem um fogo. E quando a gente está no escuro, qualquer pontinho de luz chama a nossa atenção. Eu imagino que Elias olhou na mesma hora. Ele viu um fogo ali naquele monte. Mas o Senhor estava no fogo? Não. Coisas espantosas, coisas barulhentas, que com certeza assustaram Elias. Que susto! Coisas grandes e fortes. Mas agora, depois desse terremoto, desse fogo, do vento, do terremoto e do fogo, ele ouve alguma coisa. Era uma voz como de trovão? Era? Não. O Senhor Deus falou baixinho com ele. Isso é um método, né? Quando as crianças estão alvoroçadas, a gente fala, vou falar baixinho, só quem estiver em silêncio vai ouvir. Geralmente elas calam, né? Então o Senhor Deus falou baixinho. Era uma voz mansa e delicada. E nós sabemos muito bem de quem seria aquela voz. De quem era aquela voz? De Deus. E o Senhor Deus fala com ele. E ele fala assim, nós não sabemos o que ele falou. Diz aqui no verso 12. E Elias ouviu aquela voz mansa e delicada. Ai, o Senhor está aqui se importando comigo. Aquilo deve ter sido, sim, um conforto para Elias. Lá em Hebreus 13, o verso 5 diz assim, de maneira alguma te deixarei. Isso estava acontecendo ali. E depois, então, daquelas coisas barulhentas e fortes, ele ouve essa voz, e era a voz do Senhor Deus falando com ele. E quando Elias ouviu aquela voz, ele teve uma reação. Qual foi? Verso 13. Ele estava com uma capa, com um manto, e ele cobriu o seu rosto, ele envolveu o seu rosto. Acho que ele olhou só na gretinha, assim, né? Ele envolveu o seu rosto naquela capa. E ele saiu agora daquela caverna. Diz o verso 13. Parece que antes ele não tinha saído ainda, hein? Ouvindo Elias essa voz mansa e suave, ele envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E ele ouve uma voz de novo, fazendo uma pergunta para ele. Que fazes aqui, Elias? Era a segunda vez. A pergunta foi a mesma. Elias, o que você está fazendo aqui? Que fazes aqui, Elias? Foi a pergunta. E será o que ele respondeu? Se você comparar o versículo 14 com o versículo 10, é igualzinho. Elias foi coerente na sua resposta. Ele ouviu a mesma pergunta e ele deu a mesma resposta. Ele foi coerente. Nisso aí ele não entrou em contradição. Ele deu a mesma resposta. E agora então, depois disso, sendo falado pela segunda vez, Deus fala com ele, Elias, eu tenho mais serviço para você. Não está na hora de ficar escondido na caverna. Não está na hora de morrer. Você precisa levantar desse desânimo. E sabe, Elias, você vai voltar. Quem mandou você vir? Vamos dizer assim. Volte para lá. Mas andar tudo de novo dá uma preguiça, não é? Mas era para ele voltar. E Deus então fala com ele assim, vai e volta ao teu caminho. Sabe de onde você veio? Volta por lá. Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E quando você chegar lá, você vai ungir um homem chamado Azael sobre a Síria. Síria estava sem rei? Será? Não. Mas era para no futuro aquele rei agir. Síria não estava sem rei, mas era um rei para depois. Olha que interessante. E depois o Senhor fala com ele, verso 16. E tem mais um serviço. Você vai ungir um rei lá na Síria e você vai ungir um rei em Israel. Jeú, filho de Ninsi, você vai ungir para ser rei de Israel. Israel estava sem rei?
Não. Quem era o rei mesmo? Pois é. Só que Acabe, como disse um dos meus meninos, queria acabar com ele, né? Mas era para ungir um outro. Diz aqui que era para ungir Jeú, filho de Ninsi, para ser rei em Israel. Esse é o verso 16. E tinha mais uma coisa para ele fazer. E ungirás a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, profeta em teu lugar. Mas quem era o profeta ali? Elias. Deus estava fazendo coisas para o futuro ainda. Aqueles 2 reis que iam ser ungidos e aquele profeta que ia ser ungido para ser rei em lugar, ser profeta em lugar de Elias. Por que será que Deus estava fazendo tudo isso? Porque esses 3 homens iam exercer juízo sobre a nação de Israel, sobre a casa de Acabe, por causa da idolatria. Sabe, isso é tremendo. Se você ler no 2º livro dos Reis, no capítulo 9, nós temos uns minutinhos, vamos ler. Tudo por causa da idolatria que estava em Israel. Esse homem chamado Jeú, que depois foi rei em Israel, ele foi guiado por Deus para atacar a casa de Acabe. Ele matou as pessoas da casa de Acabe, inclusive a rainha, a dona Jezabel. E ela foi morta por queda e atropelamento naquele dia. Que coisa triste. Vamos ler? 2º livro dos Reis, capítulo 9. Alguém lê os versos 7 e 8. E chegarás à casa de Acabe, teu senhor, foi que vim os sangue dos teus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado como o desamparado de Israel. Tá vendo? Esse homem Jeú surgiu do nada. Do nada não, ele era um servo lá, né, do rei, e ele foi ungido rei. E ele saiu para acabar, para exterminar com a casa de Acabe. Agora outra leia, 2 Reis 9 também, os versos 10 e 11. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú ao servo de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? E ele disse: bem conheceis o homem do seu falar. Então aqui houve uma profecia sobre a morte de Jezabel. E ele, Jeú, é que executaria isso. Agora outra leia, capítulo 10, verso 11. Também Jeú mediu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Presta atenção nessas expressões. Todos, e depois nenhum ficou de resto. Então Elias, no seu desânimo, nem sabia que ele ainda tinha esse serviço, ungir o rei da Síria, que também ia atacar Israel depois como juízo, ungir Jeú, que ia fazer todo esse serviço na casa de Acabe, e ungir Eliseu, que seria profeta em seu lugar também. Olha, e Deus o anima, dizendo assim: quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E Deus então fala com ele: Elias, você não está sozinho. Eu tenho 7.000 em Israel que não dobraram seus joelhos a Baal, e toda a boca que eu não beijou. Dizem que era um ritual, quando eles adoravam Baal, beijar aquela imagem também. A gente sabe que isso existe ainda hoje, em outras culturas também. Pois é, isso fazia parte da adoração a Baal. Que tristeza, não é? E sabe, o apóstolo Paulo, anos mais tarde, quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele lembrou desse acontecimento. Quem vai ler bem alto para nós? Romanos 11, 2 a 5. Vamos lá? Romanos 11, de 2 a 5. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conhecia. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo:
Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, em resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. É interessante como em todos os tempos de apostasia, alguém ou alguns continuam fiéis ao Senhor. E foi esse caso, não é? Quando Paulo escreve lá aos Romanos, ele lembra desse acontecimento. Irmãs, desanimadas? Não. Vamos nos reanimar. Como? No Senhor. Às vezes o cansaço é tão grande que precisa descansar, precisa se alimentar. Uma das primeiras reações de quem está em muita aflição: eu não quero comer. Não é assim? Nós uma vez passamos por isso recebendo um casal lá em casa. Eles estavam há 3 dias sem comer nada, porque a angústia era tão grande. Isso ajudava eles? Não. Mas convencê-los a comer foi difícil. Tá vendo? Mas é necessário, irmãs. Sabe? Elias sentou, deitou, dormiu, depois ele comeu, ele ouviu a voz de Deus e desabafou, falou tudo que ele estava sentindo. Eu fiquei sozinho, afinal. São coisas para a cura do desânimo, irmãos, né? São dicas para nós. É fácil, né, gente? É fácil falar, mas precisa também ter ação. Sabe por quê? Porque Paulo aconselhou que depois de nós termos vencido tudo, nós precisamos continuar firmes. Vamos ler? Efésios 6 e 13. Alguém que ainda não leu, encontra Efésios 6 e o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Ué, mas depois de vencer tudo, venceu tudo? Tranquilo? Não, continuar firmes. Sabe por quê, irmãs? Porque o diabo não desiste com as nossas vitórias. Não. Elias, que nós estudamos ontem, ele foi um vitorioso, corajoso, mas ele hoje, na nossa lição de hoje, ele já está desanimado. O diabo não desiste com as nossas vitórias. Ele não desiste. E eu lembrei do exemplo do Senhor Jesus, quando ele enfrentou o diabo, a tentação. Olha o que Lucas contou para nós, no capítulo 4 e o verso 13. Ele tinha vencido todas aquelas propostas. E olha só, alguém que tenha corrigido, leia para mim, por favor. E acabando o diabo e toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Por quanto tempo? Algum tempo. Quer dizer que ele ia voltar a tentar. Tá vendo? Então, se nós somos vitoriosas um dia, vamos ouvir o conselho de Paulo, permanecer firmes e lembrar que ele vai voltar a nos atacar, porque ele não desiste com as nossas vitórias. E lembrando, principalmente para as mais jovens, eu sei que elas estudam, às vezes não estão aqui nesse horário, né? Mas a gente precisa começar bem, continuar bem e acabar bem. É um desafio? É. Jeremias 29, o verso 13, verso 11, principalmente o final do versículo diz assim, Jeremias 29 e o verso 11. A última parte do versículo diz assim, vamos ler ele todo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o quê? O fim que desejais. O fim que desejais. Começar bem, continuar bem e acabar bem. Que Deus nos anime hoje com essa história de Elias a prosseguir, mesmo que venham as dificuldades e venha o desânimo da serva de Deus, que Ele nos ajude. Então nós vamos terminar lendo Salmo 29
e o verso 11, diz assim, Salmo 29, o verso 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmo 31 e o verso 24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então aqui nós temos conselhos para não ficarmos desanimados. Se Elias tivesse permanecido naquela caverna e no seu desânimo, o serviço ainda teria ficado sem terminar. Deus ainda tinha serviço para ele e nós sabemos que eram várias coisas para ele fazer ainda. Irmãos, se nós desanimarmos, alguma coisa vai ficar por fazer. Se você desanimar de ensinar os seus filhos, mesmo com tantas dificuldades, vai ficar pior, não é? Vai ficar pior. Se a gente desanimar de enfrentar as dificuldades na igreja, na nossa vida cristã, vai ficar pior. Então vamos ouvir esse conselho de Deus para nós nessa manhã. Sede fortes e revigore-se o vosso coração. Tenha vigor de novo. Onde que nós vamos encontrar esse vigor? Na presença do Senhor. Vós todos, ou vós todas, que esperais no Senhor. Amém. Nós vamos ter um tempinho com a Rosana.